Presidente, ministro, comandantes, assim como já foi dito pela deputada Fernanda Melchiona, o que dois parlamentares aqui fizeram foi praticamente olhar para os senhores e dizer que não nos servem porque não aceitaram as nossas tentativas golpistas de não acatar aquele que foi o resultado das urnas. Agora, é fundamental que haja também uma autocrítica do que levou a esse tipo de parlamentar e de figuras da extrema-direita se sentirem estimulados a esse comportamento. É inconcebível que até hoje não tenha existido uma autocrítica sobre aquela ameaça realizada pelo então comandante Vilas Boas ao Supremo Tribunal Federal e que não foi uma meia mensagem, foi uma ameaça explícita. Aquilo é inconcebível e há necessidade de uma autocrítica nesse sentido. E eu queria falar, ministro, especificamente agora, sobre a Lei 13.954. Para se ter uma ideia, agora, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, no chat, mais de 800 mensagens. E a pergunta é, dentro das prioridades da defesa para 2023, está incluída a questão dos efeitos negativos da Lei 13.954? Nós estamos falando especificamente do que foi o ataque realizado a praças das Forças Armadas. Para além disso, eu disse para os comandantes anteriores que existia uma enorme insatisfação com essa legislação. E alguns, então, disseram que o que eu estava dizendo era muito perigoso. Não, não é perigoso, é fato. Existe uma enorme insatisfação. E é fundamental que a gente saiba por que de tanta insatisfação da base da tropa e suas pensionistas depois da promulgação da Lei 13.954 de 2019, que tratou da previdência e reestruturação das carreiras. O sentimento majoritário é de que o antigo governo, o senhor Bolsonaro, tratou da questão dos oficiais, mais especificamente generais que compuseram o primeiro escalão da sua administração, e deixou 80% das Forças Armadas, praças das Forças Armadas, pelo caminho, inclusive com decréscimo de rendimentos, a partir do que foi aprovado nessa legislação. E aí, ministro, o senhor falou da sua sensibilidade em relação a essa matéria, mas existe uma agonia com a necessidade da indicação de um prazo, porque foi feito um acordo, inclusive, por parte do antigo governo no Senado Federal, acordo esse que foi descumprido pelo antigo governo. Nós temos uma enorme expectativa, e por aqui eu finalizo, presidente, porque já se encerrou o meu tempo, de que haja efetivamente uma solução para essa questão que foi um ataque duríssimo para cima de praças das Forças Armadas. E a expectativa não é só minha como parlamentar, é de muitas pessoas. A gente está falando de milhares de pessoas espalhadas por todo o Brasil, e se a gente for falar direta e indiretamente, nós estamos falando de milhões de pessoas que, de alguma forma, foram prejudicadas por essa ação do antigo governo, e nós pedimos o indicativo de um prazo para que essas distorções possam ser efetivamente corrigidas, e gostaríamos de saber o que tem de indicativo em relação a essa questão. Muito obrigado. Presidente, só para saber, ministro, a não resposta à minha pergunta foi um esquecimento ou uma decisão política? Não, eu pedi que o general Tomás fizesse e eu faço a complementação. Obrigado. Eu não quero sair daqui deixando a impressão de que nós fugimos a qualquer pergunta. Obrigado. O máximo que pode acontecer é eu dizer, não sei responder, vou responder depois. Vou começar respondendo ao senhor, então, deputado, e depois vou fazer comentário rápido sobre todos os outros aqui. Então, novamente, eu vou reafirmar para o senhor aqui sobre a Lei 13.954, tá? O senhor falou que tem mais de 800 mensagens, é um aspecto interessante, mas, primeiro, ela não é uma lei que trata de remuneração, ela trata principalmente de reestruturação da carreira, né? Foi aprovada em 2019. Desde 2016 até hoje, 2023, não houve reajuste salarial para militares. Então, a gente teve uma inflação que foi acumulada nesse período e isso não foi rearranjado. Ao contrário do que as pessoas imaginam, tá? Ela no rearranjamento da carreira,
os praças foram melhor aquinhoados, muito melhor aquinhoados do que os oficiais de alta patente. Não, tem os dados aqui. Né? Então, o senhor tem... Quem mais recebeu foi subtenente. São as carreiras intermediárias. Subtenente, camarada, justamente para atrair a carreira. A questão que o senhor fala dos militares do quadro especial, nós temos mais ou menos da ordem de 13 mil militares do quadro especial na reserva. E hoje, mais ou menos 1.000 e poucos na ativa, que é uma categoria em extinção. Não por nós, é porque hoje não se admite mais o ingresso na carreira das Forças Armadas sem que haja concurso público. Então, o que aconteceu? Como eu falei para o senhor, esses militares, eles entraram, muitos deles, sem concurso público, para ser cabo. Então, eles foram recebendo promoções. Com 15 anos, foram promovidos a 3º sargento, tanto na Força Aérea, como na Marinha do Brasil, como no Exército. Depois, eles foram promovidos a 2º sargento. Então, eles tiveram uma diferença considerável, porque a diferença remuneratória de um cabo para um 2º sargento é significativa. Eles foram quem mais teve. E eles tiveram o realinhamento, mas eu reconheço que foi menor na lei de registração dos militares do que o pessoal da carreira, porque o critério utilizado é o da meritocracia. Então, quem faz curso, como eles não podem mais fazer curso, principalmente o militar da reserva, eles não foram aquinhoados na registração da carreira, porque eles tinham sido aquinhoados antes, quando eles tiveram as promoções auferidas. Esse foi o pensamento. Aí eu não estou dizendo que o pensamento é correto ou incorreto, porque não vou discutir o escopo da lei, mas a lei é uma lei um rearranjo na carreira. Inclusive, a questão de pensionistas, várias questões, elas rearranjaram também para tornar mais sustentável a questão da pensão militar. Antigamente, a pensionista não pagava a pensão militar, hoje paga. Lembrando que a pensão militar, por exemplo, que o pessoal fala, é o privilégio da pensão militar, que o cara fala, a pensão militar para as filhas, essa norma foi extinta quando teve a reforma em 2001. Não tem mais, isso daí vai acabar. O que tem são pessoas que descontam uma parte do seu salário, porque na hora foi perguntado se o cara queria continuar pagando, o cara paga uma parte do seu salário para poder manter esse benefício para que seja extensivo às suas famílias. Basicamente é isso daí, quanto à questão da lei de registração da carreira.